love into cold hearts. Dividindo a Bíblia para entender melhor. O Velho Testamento, ele é dividido. O Velho Testamento ele possui 39 livros e ele é dividido em 5 partes. Tá? É dividido em 5 partes. É dividido em lei, livro da lei, livros históricos, livros poéticos, livros os profetas maiores e os profetas menores. Bom, lei. Livro da lei. Quais os livros são o livro da lei? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. O conteúdo que o livro da lei expõe, ele fala da criação do mundo, as leis dadas para o povo, né? Dada ao povo de Israel no período de suas convivências com as nações caracterizada pelo paganismo. Depois temos o livro histórico, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias e Esther. O conteúdo desse livro expõe dados históricos sobre a forma como Deus revela a si mesmo e as suas verdades de uma forma progressiva. Depois temos os livros poéticos, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar de Salomão, né? No caso é Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Em seu conteúdo destaca o quê? Destaca as poesias hebraicas, suas exposições variadas, especialmente no livro do Provérbio, que expressa os princípios para a formação individual e social. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles eram maiores não no tamanho, tá? Mas no conteúdo. Tá? Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O conteúdo destes livros, tanto do maiores quanto do menor, refere-se à história escrita anteriormente em relação a acontecimento distante, profecias, e a outros de cumprimento eminente no futuro. Tá? O Novo Testamento também é dividido em 5 partes. Tá? Evangelhos, tá? Livros históricos, tá? Epístolas paulinas, epístolas gerais e livros proféticos. Então, Evangelhos, São Mateus, Marcos, Lucas e João. O seu conteúdo principal é em torno da vida de Jesus, incluindo o seu nascimento, ministério, ensino, sofrimento milagroso, milagres, né? Morte, ressurreição e ascensão. Livro histórico é o livro de Atos, que contém a história do cristianismo do primeiro século. Destaca como foram aceitos por judeus e gentios as boas novas da salvação por meio de Cristo. Epístola Paulina, Romano, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filimão. Suas cartas, a carta de Paulo, dirigida especialmente às igrejas da época e aos seus líderes, são conteúdo fornecendo orientações para a congregação quanto à fé cristã e à prática dos parâmetros divinos. Epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João, Judas. São cartas dos outros líderes da época, dirigidas especialmente às igrejas da época e aos seus líderes também. Seu conteúdo fornece a orientação para a congregação quanto à fé cristã e à prática dos parâmetros divinos. E depois temos o último aí, o livro profético, que é Apocalipse, que também é chamado de Revelação. Tá? É o livro que mostra simbolicamente os planos divinos a respeito dos tempos finais. Seu conteúdo constitui uma mensagem específica às igrejas do final
do primeiro século e aos crentes de todas as épocas. O acontecimento futuro são a sua base. Tá? Que idioma Jesus falava? Se ele era judeu. Tá? Se alguém disser, na época nós tinha muito o hebraico, não. Nós tinha o hebraico, nós tinha o aramaico, nós tinha o aramaico, bem dizer, quase não tinha muito mais. Nós tinha o grego koiné. Então nós tinha algumas línguas. Jesus falava qual? Claro que o hebraico vem dos hebreus, família de Abraão. Tá? Já o aramaico vem de Arã, da família do irmão de Abraão. Vale lembrar que hoje, a família do irmão de Arão são ali do Irã, tá? Aqueles lugares por ali. Então nós podemos dizer que Jesus, ele era um poliglota. Ele falava várias línguas. Ele era bem sábio, tá? Um grande rabino. Ele era bem sábio. Podemos interpretar a Bíblia de qualquer modo? Nós estamos falando de bibliologia. Podemos interpretar de qualquer jeito? A interpretação da Bíblia é algo muito importante. E não devemos interpretá-la de qualquer modo. Ao ler a Bíblia, devemos orar para que Ele nos revele as verdades contidas nas páginas das Sagradas Escrituras. O mundo é repleto de seitas e religião que pregam a livre interpretação da Bíblia. Essa atitude desregradas causa o que vemos ao nosso redor. O nascimento de seitas e mais seitas que pregam aquilo que não é correto. Qual é a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? Qual a diferença? A Bíblia de edição católica romana tem 73 livros, são 7 a mais que a Bíblia usada pelos evangélicos. Esses livros são chamados de apócrifo, que significa impuro, impúrio, não impuro, nem impúrio, que quer dizer não verdadeiro, não inspirado. Mas isso, para nós que somos espiritual e se aprofundamos, vamos ver que isso não é verdade. Tá? Não deixa de ser também uma mentira. É uma verdade e uma mentira. Tem alguns que, ou parte que é verdade, outras não. Ou seja, foram escritos simplesmente por homem e não inspirados por Deus. Que, na verdade, tem muitos livros aí que ficou para trás, que foram escritos por vontade de Deus, tá? Inspirado por Deus. Esses livros que estão a mais na Bíblia católica são Tobias, Sabedorias de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e Judite. Sua aprovação pela Igreja Romana se deu no Concílio de Trento, em 1546. Que eu já li o livro de 1º e 2º Macabeus, também li o livro de Judite. 1º e 2º Macabeus são livros históricos, um pouco confuso, meio desordenados. Mas é um livro que fala das bênçãos de Deus, um livro histórico, um livro espiritual, que conta a história, acredito eu que conta a história aí no período do chamado, que os evangélicos chamam de silêncio, tá? Os 400 anos aí. Também li o livro de Judite, não tudo, tá? Mas é um livro super espiritual. Ele é mais difícil de ser interpretado do que o livro de Apocalipse, tá? Você vai ler, você não vai entender praticamente nada, porque ele é um livro cheio de enigma para descontrair. Quantos capítulos tem Salmo?
Se você disser que tem 150 capítulos, você está errado. Salmo não possui capítulo. Salmo chama-se Salmo. A Bíblia, o livro de Salmo tem 150 Salmo. As pontuações na Bíblia. A Bíblia, como você entende hoje, para que você possa fazer um estudo, elaborar um estudo ou estudar através de um estudo de alguém. A Bíblia é composta por alguns sinais. As pontuações na Bíblia vêm para facilitar, para manusear a Bíblia com maior facilidade. As principais pontuações bíblicas são as seguintes: os 2 pontinhos. Tá? Os 2 pontos separa capítulo de versículo. Tá? Um exemplo: Daniel, capítulo 3, 2 pontos, tá? Versículo 5. Quer dizer, Daniel 3, capítulo 3, versículo 5. Depois nós vamos ter o hífen, aquele sinalzinho compridinho. Esse hífen equivale ao ou até. Exemplo: Daniel 3, capítulo 3, versículo 1, ao ou até o 5. Né? Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Logo, esse if significa até. Depois nós temos vírgula. A vírgula mostra versículo alternado. Exemplo: Daniel, capítulo 3, versículo 1, versículo 3 e versículo 5. Tá? Vamos falar do ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? A utilização do ponto e vírgula serve para separar os itens de uma sequência da outra, dos outros itens. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas: o que dizer? Aí coloca o ponto e vírgula. Aí vem na frente. A quem dizer? Ponto e vírgula. Tá? Então, serve para fazer uma pergunta que você mesmo vai responder. Quando é uma pergunta para as outras pessoas responder, você vai colocar aquele guarda-chuvinha, né? Interrogação. Travessão, aquele grande, né, que fica bem no meio. Travessão, ele serve para um diálogo, tá? Você coloca o travessão, aí você fala. Quando você termina de falar, coloca-se o travessão para que o outro fala, né? O travessão para iniciar a fala de um personagem. Um diálogo, por exemplo, né? Um exemplo disso, por exemplo, a mãe pergunta ao filho: já lavou o rosto e escovou os dentes? Aí vem o travessão seguinte, o filho responde: sim, mamãe, já fiz isso. A mãe pergunta: filho, você já fez a lição de casa hoje? Você já fez a lição de casa? Aí vem o travessão: não se preocupa, mãe, já está tudo pronto. Tá? Agora vamos falar do entre aspas. As aspas, elas são diferentes do entre parênteses, tá? As aspas são usadas com a seguinte finalidade: para isolar palavras ou expressões que fogem à norma curta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmo e a expressão popular. A aula do professor foi, entre aspas, irada. Irada não está explicando nada, está dizendo apenas uma gíria. Ele me pediu entre aspas, feedback. Entendeu? Enquanto
o entre parênteses serve para dar detalhe sobre o que se vem dizendo. Por exemplo, você diz, eu tinha um cachorrinho, aí coloca entre parênteses, era branquinho. Este morreu acidentado. Entendeu? Se você tirar o branquinho, você vai ter, eu tinha um cachorrinho que morreu acidentado. Eu tinha um cachorrinho, entre parênteses, branco, que morreu acidentado. Então, o entre parênteses serve para dar detalhe daquilo que você vem dizendo e que você vai continuar dizendo. Já as aspas servem apenas como uma palavra ilustrativa, para dar uma ilustração. Tá? Agora vamos aqui para que, se você entendeu como se faz leitura, como se lê a Bíblia, vamos a alguns detalhes aqui. Como se lê isso que está vendo? Eu vou ler para você, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 9, versículo 11, versículo 17 e versículo 20. João, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 19. Mateus, capítulo 8 e capítulo 9. Não é capítulo 8, versículo 9. E sim, capítulo 8 e capítulo 9. Marcos, capítulo 9 ao capítulo 16. Não é capítulo 9, versículo 16. E sim, do capítulo 9 até o capítulo 16. Marcos, capítulo 9 até o capítulo 16. Apenas o versículo 1, o 2 e o 3. Marcos, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e capítulo 16 com apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Entendeu? Deuteronômio, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 17, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 5 ao capítulo 10. João, capítulo 8, versículo 9. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Ruth, capítulo 3, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 2. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Entenderam? Se não entendeu, volte e procure entender. É interessante quando eu vamos citar a Bíblia, nós sabemos o que está citando. Em algumas Bíblias pode usar o S e o SS. Quando você encontra o S na Bíblia, significa o versículo seguinte também. Quando você encontra o SS, você vai ter os versículos seguintes também. Isso vale para versículo e também vale para capítulo, tá bom? São usados para simplificar ainda mais as citações, respectivamente, de 2 ou 3 capítulos ou versículo. Não sei se serve muito para simplificar. Talvez serve também para complicar. Vamos ver algumas abreviaturas, tá? Ou siglas. Abreviaturas, reduções, como você entende. AC, em minúsculo, significa antes de Cristo, tá? AC significa antes de Cristo. E DC, minúsculo, significa depois de Cristo. A minúsculo e C maiúsculo, claro, antes de Cristo. D minúsculo com C maiúsculo significa depois
depois de Cristo. A maiúsculo com D maiúsculo, aí vem do latim, significando Anno Domini, ou Ano do Senhor, que nada mais é do que o D minúsculo com C maiúsculo, que significa depois de Cristo ou da nossa era, tá bom? AT significa Antigo Testamento e VT, Velho Testamento. No caso aí, o GR significa grego, tá? O HEB significa hebraico e o ARAM significa aramaico, tá? Então nós temos aí algumas abreviaturas. Eu acho que deu para nós entender um pouquinho do que significa Bíblia, bibliologia. Olha, fica comigo, eu tenho aí já a teologia, que é um estudo sobre Deus, e eu quero estar trazendo outros estudos para vocês, o que é angelologia, nós temos aí antropologia, nós temos aí eclesiologia, temos tantas outras coisas aí, tantos outros estudos aí que eu quero estar trazendo para que nós possamos aprender mais sobre Deus e sobre a Bíblia, tá bom? Então vale muito você me acompanhar. Se você puder, chegou até aqui, se você puder, deixa aí seu joinha, se inscreva também no meu canal, não vai te custar nada, tá bom? E se tiver alguma coisa para comentar também, comenta aí, por favor, tá? É isso aí, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.